Aguardo aí o comando de vocês. Podemos? Bom, boa tarde, então, a todas as pessoas. Nós estamos dando início à 116ª sessão ordinária do Conselho de Extensão Universitária, aqui no dia 28 de abril de 2025, numa sessão ordinária presencial. Se a gente conseguir uma cadeira para a Andréia poderia ficar aqui na mesa também, que ela é da comissão técnica, a gente vai precisar dela. Bom, vou começar me autodescrevendo. Sou uma mulher branca, de cabelo escuro, franja, óculos. Estou aqui com um blusão com um padrão aqui étnico e uma roupa preta. Nós vamos começar, então, bem-vindo e bem-vindas aos nossos conselheiros e conselheiras, com a discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 14 de 4 de 2025. Os conselheiros e conselheiras já receberam, né, a ata, então nós vamos já colocar em discussão e votação. Tem algum reparo a fazer a ata, alguma inclusão, correção? Se não, já passamos diretamente à votação. Então, em votação, a ata do dia 16 do 4, os conselheiros que são a favor da aprovação da ata, por favor, se manifestem levantando a mão. Conselheiros titulares, né, os suplentes não precisam se manifestar. Então, conselheiros titulares. Pronto, 9, 11, né? Contrários. Abstenções, alguma abstenção? Temos uma abstenção, então a ata está aprovada pelo Conselho. Bem, gente, vamos abrir então o expediente. Eu vou começar com os nossos informes aqui da PR5 e os conselheiros que têm algum informe, por favor, se inscrevam aqui. A Rayane vai me ajudar com a inscrição, botando aqui no grupo do WhatsApp. E aí vou passar para a Bárbara, né, Bárbara? Vou começar com os informes. Bom, boa tarde a todos os conselheiros. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado na altura dos ombros. Estou com uma blusa laranja. Bom, primeiro relembrar, né, que a gente vai realizar o Conhecendo FRJ, né, um evento muito esperado. As inscrições das escolas, como sempre, né, bombaram. Já acabaram as vagas, a lista de espera imensa, como sempre. Então, nos dias 7, 8 e 9 de maio, aqui no Campus Fundão, e também em Macaé, nos mesmos dias, 7, 8 e 9, a gente vai estar realizando o Conhecendo FRJ. Né? Então, muito importante ter a presença de todos vocês. A gente vai ter os estandes, vai ter as palestras, né? Todas as unidades aí se ajustaram para mandar seus palestrantes. Então, é muito importante se vocês puderem transitar, assim, porque sempre dá um ânimo muito grande em nós, né? Ver 2.000 estudantes do terceiro ano do ensino médio, né, cheio de sonhos, e a gente alimentando esses sonhos com Conhecendo a FRJ, eles conhecerem os cursos de graduação e esse imaginário de estudar aqui com a gente. Né? Então, a gente vai ter os estandes aqui no CCS, também no Centro de Tecnologia, no CT, palestras também. Então, se vocês puderem transitar por aqui, vai ser ótimo, né, para vocês pegarem também essa energia. Tá? A abertura, a gente faz abertura em todos os dias, né? Porque a gente recebe escolas diferentes, né? São mais de 50 escolas por dia, né? Totalizando 6.000 estudantes. Então, todo dia, né? No dia 7, dia 8, dia 9, a gente vai ter uma abertura a partir de 8h30 da manhã. No dia 7, uma abertura, né, mais especial, que a gente tem a presença do nosso reitor, da nossa pró-reitora. Então, todos estão convidados também no auditório Horta Barbosa, no dia 7 de maio, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Tá bom? E, por último aqui, a SIAC, né? Então, passar para todos e que vocês possam repassar para os seus centros, né? Que a inscrição de resumos foi prorrogada até o dia 5 de maio pelo sistema SIAC. A gente divulgou isso aí amplamente nos grupos da extensão, mas é super importante também divulgar, né? Para pesquisa, para o ensino, enfim. Todas as PRs aí estão com essa incumbência de divulgar a inscrição dos resumos, que é feita pelos estudantes. Né? Só relembrando, os orientadores, obviamente, acompanham o processo, mas a inscrição é submetida pelo estudante, né? Seja ele bolsista, extensionista, enfim. Tá bom? Obrigada a todos. Eu vi no grupo várias pessoas perguntando se os estudantes de pós-graduação podem participar. Podem, né? Podem tanto como coautores, né? Coautores, como co-orientadores também, e podem apresentar
projeto, né? Em resumo. Então, é bem bacana, a gente está estimulando muito que os estudantes de pós-graduação, é bem bacana essa interação, né, da pesquisa na pós-graduação, junto com a extensão, né, junto com as ações ligadas ao ensino. Então, a gente quer divulgar mais isso com a ajuda da PG também, para que os pós-graduandos participem ativamente da SIAC, né? Bom, vamos lá. Então, nós não temos mais informes aqui do nosso... Tem algum informe, Rayane? Não, né? Ah, tá. Então, nós temos uma única inscrição até agora, que é da... Duas, tá, da Luzia Araújo, ouvidora geral, né, e da mulher. Luzia, a nossa ouvidora, está aqui presente como observadora do nosso conselho, né, tem acompanhado os conselhos superiores e, enfim, está aqui para dar o seu informe. Tem um microfone aqui. Tem mais alguém? Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Luzia Araújo, uma mulher negra de baixa estatura. Estou utilizando calça e blusa na paleta marrom, cabelos étnicos em trança com um rabo de cavalo. A Ouvidoria Geral e Ouvidoria da Mulher vem até esse conselho para solicitar que todos possam estar juntos na campanha de enfrentamento à desinformação, que é direcionada a todas as pessoas da comunidade externa e interna, e deve contar com a presença dos nossos estudantes, desde o ensino básico, a graduação, a pós-graduação, aos nossos servidores, tais, docentes, aos pesquisadores, os profissionais contratados, e é preciso chamar a atenção sobre o impacto do fenômeno da desinformação em nossas vidas, na UFRJ e também na sociedade. A comunicação e a informação, elas são direitos que estão sendo violados com a disseminação da desinformação. A infodemia, né, que foi deflagrada e tornou-se mais conhecida no período da pandemia, só cresce a cada dia. Nos últimos anos, as fake news andam galopante. Para alguns autores, já chamam a desinformação de desordem informacional. Esse é um problema que não tem data para terminar, pelo contrário, as instituições e pesquisadores cada vez se debruçam mais sobre isso. Lembramos que as informações falsas ou sensacionalistas, elas tendem a ser compartilhadas em números de vezes maior do que as informações verdadeiras, já que causam grandes comoções, raiva, medo, e aí tendem a se propagar muito mais, e que cada um de nós, como usuário, precisa adotar uma postura ativa ao consumir informações que são encontradas na rede, refletindo sobre o seu conteúdo, pois a desinformação não é um mero conteúdo que é compartilhado de forma equivocada. Pelo contrário, pode fazer parte de um plano de mobilização da opinião pública nas redes sociais e, inclusive, nas nossas próprias redes da UFRJ. Esse é um problema que está longe do fim e que, para que cada um de nós possa contribuir, é importante que fiquemos atentos à publicação e à interpretação de conteúdos, qualquer conteúdo, que a gente consiga ler títulos da notícia e o conteúdo, e não seja chamados apenas pelos títulos. Que pesquise sobre a fonte de informação que você está lendo, que confira se o veículo de informação é confiável. Verifique a data de postagem, às vezes pegam uma informação do ano passado e postam agora e já começa a grande comoção. E o mais importante, não reproduza a informação sem antes verificar a veracidade da mesma. Obrigada, e eu conto com a participação de... Muito obrigada. Não dá nem para a gente esse kit também. Informação
com a Secretaria do Livre Leitura, chamada Formação em Cultura Digital, que trabalha também com o combate à desinformação. A gente fez uma ação em Brasília, junto com a UNB, com as ações de extensão da UNB, no Paraná, junto com a Federal do Paraná e com as redes de ação de cultura do Paraná e no Rio de Janeiro. Então, assim, é decisiva. Parabéns aí pela campanha, né, de combate à desinformação. Bem, eu vou passar então agora para a conselheira Mariana Trota, do CCJE. Tem mais alguém? Então vamos usar só o microfone. Vou pedir aqui ajuda. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Mariana Trota, sou conselheira titular agora, né, do CCJE, sou da Faculdade de Direito, sou uma mulher baixa, branca, com cabelo preto, óculos de armação marrom, um vestido preto de bolinhas, né, de poá, e um adesivo da chapa 1 do Andes, né? Queria dar 3 informes. O primeiro informe é lembrar só, né, todos e todas os docentes, que a gente terá, né, semana que vem, 7 e 8 de maio, eleição para o nosso Sindicato Nacional. É importante que todos os colegas participem, né, estejam votando. Também queria dar o informe que nós estamos em processo eleitoral para a Faculdade Nacional de Direito, para a direção. A eleição vai ocorrer no final de maio, depois de muito tempo, né, não sei há quanto tempo, mas desde que eu estou no UFRJ, que fazem 13 anos, é a primeira vez que a gente teve a inscrição de 2 chapas, né? Então, uma das chapas é a chapa do professor Marilson, pela FND, sempre com a vice-direção, candidatura à vice-direção do atual diretor da FND, o professor Carlos Bolonha, e a segunda chapa é a chapa virada democrática, né? Não sei exatamente o número das chapas, mas são 2 chapas, pela FND sempre, e a virada democrática, que tem como candidata à presidência a professora Carolina Pisoello, que é vice-diretora atual, e como vice a professora Márcia Souza, que é professora da FND também. Então, no final de maio, teremos aí esse processo eleitoral, né, uma mudança do quadro aí de coordenação e de direção da FND, né? Então, a faculdade está bem mobilizada para esse processo democrático, visto que, depois de muitos anos, é a primeira vez que a gente vai ter 2 chapas aí concorrendo ao processo eleitoral, né? E o terceiro informe é o informe relativo, só para reforçar o que já foi informado em outras sessões do CEL, né? Que é que a gente vai ter semana que vem também, dia 6 de maio, a abertura estadual da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que muitos de nós aqui participamos, e que existe um evento cadastrado na PR5 da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que acontece, né, há 15 anos aqui na UFRJ, e a abertura estadual, que está sendo construída por várias universidades junto ao MST, vai ocorrer no Quilombo da Gamboa, né, que é uma área que tem uma cozinha solidária, né, e vai ser esse momento de diálogo campo e cidade no tema da necessidade da reforma agrária popular para o Brasil alimentar e essa perspectiva do combate à fome, né? Então, muito importante que todo o corpo social da UFRJ participe, né, dessa atividade importante, às 15 horas, no Quilombo da Gamboa, que fica na região portuária, né, ali perto da Roda Gigante, da Praça do Samba, né, ali na região da Gamboa, e que a gente mobilize nossos estudantes para que a gente possa estar, técnicos, docentes e estudantes, participando dessa atividade tão importante, junto com o Movimento de Moradia, CMP, e também o MST, e quem está fazendo esse debate, mobilizando para que a gente possa contribuir com a pauta da reforma agrária. 6 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Quilombo da Gamboa, e que a gente possa dar divulgação, que a ideia da jornada universitária em defesa da reforma agrária nesse mês, que passou de abril, né, que está fechando, é dar visibilidade à pauta da reforma agrária, que a gente percebe que tem saído de pauta, mas é uma temática tão necessária que a nossa universidade precisa estar junto, né? Muitos de nós aqui temos participado das atividades, construindo, e depois a gente vai socializando a partir da própria PR5, né, as atividades que vão acontecer aqui dentro da UFRJ, que sempre acontecem, né, na nutrição, em Macaé, na Faculdade de Direito, na Praia Vermelha, né, no CT, que a gente possa ter uma boa jornada, uma boa jura. Obrigada e desculpe aí ter me alongado. Obrigada, conselheira. Eu participei de uma das visitas a um assentamento MST e realmente é uma experiência importantíssima. Só seria bom a gente divulgar até mais onde faz as inscrições, né? Porque eu acho que são vagas limitadas, não é isso?
Ah, ainda não foi divulgada. Ah, é. Maravilha. Então, fiquem todos atentos, a gente vai sempre divulgar tudo aí pelas nossas redes da PR5. Obrigada, conselheira. Renata Bastos, conselheira, está escrita aí. Som, teste. Som. Bom, Tem logo na cara, assim. boa tarde. Eu também sou do CCJE, Renata Bastos, sou uma mulher relativamente alta. Sou uma mestiça de pele clara, estou com cabelo escovado, não é meu cabelo natural. Estou de óculos, estou também com um vestido preto comprido, de listras, né? Bom, são dois informes, mais da área cultural, mas que tem a ver com o nosso dia a dia do Rio de Janeiro também. O primeiro é que ontem teve a premiação do cinema ibero-americano e o Brasil foi premiado com Ainda Estou Aqui, além da menção a diretor e também atriz, também foram premiados. Então, mais uma vez, né, esse tema tão importante sendo divulgado para o mundo, né, que, como foi falado lá, ditadura nunca mais. O outro, que eu acho que é também cultural, mas é um filme. Inclusive, a Mariana sempre faz questão aqui de dar os seus informes de uma maneira bem, assim, acho que sempre na marcação de posição, que é as intervenções da polícia nas comunidades. E aí eu saliento o filme Vitória, é um filme muito bom, né? Recomendo aqui a todos, inclusive para refletir essa questão da segurança pública. E nós, não sei se todos aqui, mas nós que realizamos ações de extensão nas comunidades, né? Então, são esses dois informes aqui que eu deixo para vocês. Obrigada. Bom, gente, eu vou aqui encerrar os nossos informes, né, falando e dando as boas-vindas, né, à nova conselheira, representante do CCS, a professora Fátima Carneira. Fátima está aí?
Fátima, titular, exatamente, passando para titular, né, no lugar da Aline Porsche, né? Então, te dá as boas-vindas aqui como titular, então considere-se já empossada na titularidade, né? Com um complemento de mandato até setembro de 2025. E eu queria, gente, aproveitar também esse ensejo só para reforçar, a Raiane está me pedindo aqui para dar esse informe sobre a questão do comparecimento dos membros do CEL às sessões devidamente convocadas, né? A gente tem lá no nosso estatuto que, enfim, nosso regimento, né? Aliás, né? Que as faltas, né? Podem ser no máximo de 4 faltas, 6, aliás. Né? 4 seguidas, justificadas, né? Ou 6, depois de 6 faltas, ao longo aqui do tempo, né? A gente pede para haver uma substituição da titularidade, tá bom? Então, está lá nosso regimento, é muito importante, né? Então, é só para reforçar, porque, enfim, a gente tem... ficamos atentos e a gente avisa geralmente os conselheiros. Conselheiro, não esqueçam de justificar a sua falta, né? Que é óbvio que uma série de imprevistos acontece, é só justificar e mandar para a nossa secretaria, para a Raiane, tá bem? Então, obrigada. Agora a gente vai para a ordem do dia de hoje. Bom, vocês receberam a convocatória desse CEL com um único ponto, né? Que é o processo sobre a continuidade do debate e modalidade de prestações dos serviços. Hoje é o último dia da comissão do Profaex de completar, né, a realização da distribuição das bolsas e surgiu um impasse, como no nosso edital, né, está lá, escrito, aprovado por vocês, né, que quando houver algum critério não escrito no edital, né? Quando a comissão técnica, que é presidida aqui pela Ana Inês, a sua equipe que está aqui, queria agradecer, tem várias coordenadoras e André está aqui, né? Que participam dessa comissão, qualquer outro critério que tiver que ser aplicado para justamente, enfim, fazer essa distribuição de bolsas, nós estaríamos aqui para o CEL, né, para vocês aprovarem. Então, se trata exatamente desse ponto, eu queria pedir, então, uma inclusão de pauta, né, número 1, vou pedir para a Ana, se ela apresentar quais são as questões, né, e a gente submeter aqui ao CEL conforme, né, saiu o nosso edital e foi aprovado por vocês, tá bem? Então, gostaria de colocar em votação a ordem do dia com essa urgência da inclusão, né, dessa exposição da Ana, né, sobre a questão dos critérios de distribuição das bolsas, tá bem? E depois, posteriormente, o ponto 2, né? Hoje é o último dia, não fechou, gente. O nosso orçamento não deu para a gente simplesmente distribuir, então nós temos que ter uma pequena mudança. Tem uma proposta da comissão e ela vai submeter aos senhores e senhoras, tá bem? Então, gostaria então de votar a ordem do dia com essa inclusão desse ponto inicial, que seria o primeiro ponto, um ponto de urgência, distribuição, né, de bolsas, né, do edital Profaex. Então, por favor, está em votação, os conselheiros que são a favor, levantem a mão, né? Essa ordem do dia com essa inclusão de pauta e de ponto. Muito bem, contrários, abstenções. Então, vamos para a ordem do dia, e aí eu passo, né, então, para a comissão, para a Inês. A gente tem uma comissão constituída, aliás, portariada, né, já desde do último edital, né, para tratar com total autonomia, dentro da PR5, essa questão. Né? E, então, a Ana vai começar, a gente vai projetar aqui também. Meu Deus. Vamos lá, vamos apresentando. Ela está com uma apresentação aqui bem... A gente podia até mandar no... Não sei se a gente pode mandar, não sei se... Não tem nenhuma informação sensível, né? São todas informações aqui de dados estatísticos, etc., né? Em relação a essa distribuição, se a gente pode mandar no grupo para vocês irem acompanhando, enquanto... Porque é mais fácil de visualizar, né? Pode ser, Ana? A Raiane pode mandar? A Raiane tem aí? Então, a gente manda no grupo, que aí vocês vão olhando, né? Que aí fica mais fácil acompanhar a questão. Parece que está vindo ali um pacote, espero que seja data show. Mas, enquanto isso, a gente não tem muito tempo também, né? Então, vou pedir para a Ana começar a fazer a apresentação.
Bom, eu vou começando aqui devagar até ele instalar aí o DataShow. Gente, podem consultar para ver se está todo mundo com a apresentação que a Ana vai fazer? Porque é importante, que são dados, são números, e é uma decisão importante, né? Então, é importante todo mundo acompanhar com clareza para a gente decidir aqui o melhor encaminhamento, tá bom? Enquanto o DataShow vai chegando. Bom, pessoal, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, grisalhos, usando óculos preto. Então, eu vou começar aqui bem devagar, enquanto ele tenta aí projetar, que é importante, na hora que a gente for mostrar a distribuição, esteja com DataShow, que fica mais fácil. Nós recebemos, então, de inscrições, 455 inscrições. Tá? Foram 40 de cursos, 10 de eventos, 21 de programa e 384 de projetos. Então, total, 450 ações recebidas na inscrição. Dessas 455, 438 foram habilitadas na análise técnica. Tá? Então, nessa fase, então, que foi a primeira fase de análise técnica, saíram 17 propostas, por não atendimento a algum daqueles itens previstos no edital. Né? Então, ficaram 438 para análise acadêmica, para avaliação acadêmica. Dessas 438 ações que foram avaliadas, né, 21 ações obtiveram nota abaixo de 7, que é o primeiro critério que vocês definiram. Né? Todas as ações com nota abaixo de 7, elas não receberiam bolsas. Então, foram 21 ações. Dessas 21 ações, 12 foram cursos, 8 foram projetos e 1 evento. Tá? Então, essas foram as ações que obtiveram nota abaixo de 7. Então, sobraram, então, para distribuir as bolsas, 417 ações. Tá? Já dá aí. Oi. Ah, sim, pode ser. E também depois eu posso repetir tudo. Quando eu ligar ali, repito tudo. Sim, depois qualquer coisa eu repito ele também. Bom, aí a gente, no slide, quando eu projetar, eu vou mostrar os parâmetros de orçamento para bolsas e para projetos e programas e para cursos e eventos, né? E os critérios todos do edital. Né? Quais foram os critérios? Né? Cada evento poderia solicitar ao máximo 3 bolsas para 3 meses, cada curso máximo 2 bolsas para até 12 meses. O projeto poderia solicitar até 3 bolsas para 12 meses. E o programa é o limite de acordo com o número de ações do programa. Então, se o programa tinha 3 projetos, poderia pedir 9 bolsas, por exemplo. Né? E assim vai. Então, esses são os critérios do edital. E aí, na hora de fazer a distribuição, então, o primeiro corte era esse, cortar todas as ações abaixo de nota 70, então, todo mundo que estivesse abaixo de 70 já seria cortado. Né? Esse foi o primeiro critério. E o segundo, então, que seria o 8.2.2 do edital, seria começar distribuindo uma bolsa para cada ação. Né? Não, isso eu vou chegar lá. Eu estou só falando o que está no edital. Estou só falando o que está no edital. Calma. Não dá spoiler, né? Bom, e aí tem os critérios todos. Eu vou, então já que vocês estão ansiosos para saber como é que foi a distribuição, vamos direto, em vez de ficar repetindo o edital. Bom, para começar, a gente também, nessa edição também, nós pedimos à PR4 que verificasse, entre todos os inscritos, né, se tinha pessoas em alguma daquelas situações que não poderia concorrer. Vocês estão lembrados? Não poderia concorrer se estivesse de licença, se estivesse cedido ou se fosse aposentado. Isso estava lá como item, quem pode concorrer. Né? Então, como nós não temos esse arquivo, nem a UCIGA também tem, e o CIGA também não fez esse crivo na inscrição, a gente mandou para a PR4 a listagem de inscritos e eles fizeram, então, essa verificação. E a gente identificou alguns e aí excluiu agora na hora de distribuir as bolsas. Então, teve uma pessoa que ela mesma pediu para sair do edital, um concorrente,
E tiveram mais 5 pessoas que foram excluídas, né? 4, a situação é que estava afastada para pós-doc, né? Então, 4 pessoas afastadas para pós-doc que tinham se inscrito no edital e não podia. E um que estava cedida para um outro órgão, que estava acompanhando o marido em uma outra instituição, em outro órgão. Então, são esses 5 casos. Então, esses casos não entraram na rodada de distribuição. Tá? Bom, além disso, nós também tivemos programas que pediram além do que eles podiam pedir. Né? Um exemplo, um programa que tenha 2 projetos e um curso, né, solicitou 12 bolsas, quando, na realidade, ele poderia pedir 9, né, que seriam 3 projetos... Um programa com 3 projetos. Só esse, o exemplo primeiro foi 3 projetos. Então, 3 projetos pode pedir até 9 bolsas, e ele pediu 11. Então, a gente ajustou para 11, para 9. Outro exemplo, um programa com 2 projetos e um curso. Então, ele poderia pedir 6 para os projetos e 2 para o curso. Então, seriam 8. Tá? Então, isso aconteceu bastante. Vários programas que pediram além do que era permitido no edital. Isso foi só ajustado. Bom, e aí, então, começamos a fazer a distribuição aplicando os critérios. Né? Cursos e eventos. Se fosse atender a demanda total dos cursos... Espera aí, deixa eu abrir aqui o arquivo. A demanda de cursos e eventos foi de 392.700. Tá? E o orçamento de curso era 194.588,80. Então, teve uma diferença, né, para menos negativa, de 198.111,20 somente aqui na parte de cursos e eventos. Tá? Essa demanda aqui foi de 28 cursos e 5 eventos. Bom, aí começamos a aplicar, então, os critérios para curso, que é aquele primeiro, distribuir uma bolsa para todos os cursos e eventos. Ao fazer isso, só o que é o item 8.22 do edital, deu um orçamento de 211.600, ultrapassando ainda 17 mil do limite do edital. Foi, Guilherme? Tá, estou chegando. Aí, o orçamento de curso é 194.588,80. E a demanda, aplicando o primeiro critério, que é uma bolsa, deu 211.600. Né? Então, faltando 17.011. Tá. Quando estiver projetando, vai ser melhor. Então, aqui já começou, já chegou o primeiro impasse em relação a cursos e eventos, que a gente precisa ver com vocês. E a gente pensou aqui numa proposta para consultar vocês, que seria retirar um mês de duração da bolsa do curso, um mês de cada curso, começando da nota mais inferior. Né? Então, começando da nota mais inferior e subindo, tirando um mês. Se fizer isso, consegue resolver esse saldo negativo. E além disso, somente dos 28... São 28 que eu falei? Dos 28 cursos, né, somente os 2 que são os 2 primeiros lugares, esses não seriam impactados, só os outros. Esses ficariam com 12? Esses ficariam com o que eles pediram mesmo. Se pediu 12 é 12, se pediu 10 é 10. Né? E todos abaixo deles, tirando um mês, consegue fechar esse orçamento de cursos e eventos. Sobrou R$400, que não dá para dar para mais nenhum outro, porque não dá 12 meses. Então, essa é a primeira discussão nossa aqui, de cursos e eventos. Eu acho melhor a gente fazer por faixa, depois passa para outra faixa. Então, vamos abrir agora para essa faixa e ver quem tem dúvida. Do céu? Você tem que colocar na internet aqui, colocou? Tem que colocar na internet, gente. Para vocês terem a visão geral, né, da segunda questão. Pode ser? O outro é programas e projetos. É outra faixa. Essa faixa já foi dada. É porque a situação é diferente. Por isso que a gente tem que fechar.
Vamos falar no microfone. Isso eu falei. Eu falei isso. Repete aí, Ana. Vou repetir, então, isso. Sim, claro. Claro. Não, o Guilherme. Aqui, 212 mil é o que eles pediram. Sim. Mas não é o mesmo número de bolsas. Ah, não, mas não é. Cada um pode pedir menos ou mais. Cada um pode pedir o que eles quiserem, gente. Isso. Vocês preferem que a Ana acabe? O próprio sistema, gente, no caso de cursos e eventos e projetos, ele bloqueava. A pessoa não podia pedir mais do que 3 em projetos, né? E em cursos não podia pedir mais de 2, né? Só não bloqueava em programas, entendeu? Então, vamos então tentar já discutir a faixa aqui de cursos e eventos. O que vocês preferem? É porque é outra situação. Então, por isso que eu preciso fechar uma situação. Isso aqui é muito mais simples. Olha só, e o orçamento é separado. Entendeu? O orçamento de um é separado do outro. Então, tem que ser separado mesmo a discussão. Entendeu? Oi? Porque o que a Ana está dizendo é que não vai sobrar recurso para aplicar em outra faixa, entendeu? Então, essa faixa está fechada, ela tem esse valor, nós temos um déficit, nós temos que ter um critério, ela propôs né, tirar um mês de cada curso para poder contemplar, né, com o número de bolsas X, fechar o orçamento com os 2 primeiras notas, é só que não seriam mexidas, todas as demais perderiam um mês, né, de bolsa. Essa é a proposta para não sair cortando um projeto inteiro, um curso inteiro, né? Porque a outra proposta, que me parece bem pior, é você ir pela nota e eliminando o projeto. E aí o projeto não ganha nenhuma, nem 2, nem 3, não ganha nada, né? Então seria dividir o prejuízo, né? Estamos com déficit, vai distribuir essa falta de recurso, né, de orçamento, cortando um mês de cada curso, que não impactaria tanto nos cursos. Os cursos talvez, certamente, não serão inviabilizados se eles perderem um mês de bolsa, né? E isso também já estando previsto, né, enfim, né, o coordenador pode se programar para adaptar até o curso, talvez, para um mês a menos ou não. Enfim, aqui eu estou só repetindo o que a Ana propôs, que essa proposta é da própria comissão, que tem toda a autonomia para propor. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos discutir. Tem alguma outra proposta, gente? Não, é a mais viável. Esse ano a gente, o ano passado, a gente foi analisar cada curso, vendo duração do curso. Isso a gente não fez esse ano, a gente colocou o que foi solicitado, né? Se o curso é de 3 meses, é de 1 mês, isso a gente não fez. Sim. Aí dá certo, aí fecha a conta. Por isso que a gente trouxe aqui para discutir. Como isso não é um critério que está no edital, a gente trouxe aqui. Vamos fazer inscrições, gente? Usando o microfone. Guilherme, não precisa? Tá bem. Isso. O encaminhamento, Ana, vai ser 2 propostas. Vou cortar. Conselheira, por favor, pode vir falar. E aí depois a Ana explicita as 2 possibilidades. Isso. Obrigada, boa tarde. Eu sou Renata Stopiglia, conselheira do Museu Nacional. Sou uma mulher branca, de cabeça raspada, cabelos grisalhos, tênis de bióloga, bermuda preta e camisa de botão camuflada. Eu tenho a seguinte dúvida só, que uma coisa é a gente cortar uma bolsa de 12 meses de bolsa, né? 11 meses de bolsa. Minha preocupação são aqueles cursos que seriam muito reduzidos, por exemplo, 3 meses, e a gente cortaria uma bolsa, isso significaria quase 50% do curso. Então, a minha sugestão só é que a gente esteja atenta... Oi? Bolsa não, mês. Vamos supor que sejam 3 meses só o pedido. Se a gente corta 1 mês, a gente está cortando quase 50% do curso. Então, acho que deveria haver alguma questão aí, um olhar de percentual ou uma régua para aqueles que pediram, por exemplo, menos de 6 bolsas, menos de 6 meses, né? Para a gente não estar inviabilizando demais
o curso proposto. Não sei se tem algum caso assim, mas me preocupa o percentual de corte que vai ser aplicado considerando o corte de um mês. Uma coisa é você cortar um mês de 12, outra é você cortar um mês de 3. Então, proporcionalmente faz muita diferença para quem está propondo o curso. Tá, isso. Boa tarde, sou Guilherme Issa, representante suplente do CCMN, um homem branco, de cabelo preto, barba branca, camisa azul marinho e calça jeans. Ana, na verdade eu nem queria tomar mais tempo do debate, eu acho que vale a pena a gente fazer esse debate mais amplo, mas como eu acompanhei desde janeiro, enquanto muitos professores estavam de férias, eu inclusive, a gente fazia reunião, Strauss está aqui, participou, inúmeras reuniões presenciais. Eu queria só trazer o que foi a reflexão desse edital, que, diferentemente do ano passado, em que o número de bolsas era um fator proporcional à sua nota, a gente, para tentar ajustar distorções que ocorriam, as pessoas realmente pediram um número muito elevado, a bolsa seria, a rodada de distribuição viria da nota mais alta, naturalmente, para a nota mais baixa. E a minha fala, Ana, é no sentido de trazer, agora nós temos uma terceira versão, mas quais eram as duas versões que estavam em jogo aqui? Cortar por meses, como a Ana apresentou, ou, de fato, cortar o pedido. Você vem distribuindo uma bolsa, né? 12 meses para todo mundo, acabou o dinheiro, quem está na nota abaixo, acabou. Isso me parece, essa outra possibilidade que eu acho que a Ana nem ventilou, mas basicamente é isso que o edital está escrito. Então, assim, a ideia realmente é uma primeira, esse edital é uma adaptação de distorções que vinham ocorrendo historicamente, e cabe a gente aqui também. Eu acho que muito boa a proposta da professora, a gente adaptar e já melhorar, mirando até no próximo. Mas eu não sei se a PR5 tem corpo técnico para fazer essa análise, Ana. Se tiver, eu já declaro o meu voto à proposta 3. Só entendi a proposta dos dois agora. É aplicar um percentual, né? Proporcional ao número de meses solicitados. Que é realmente diferente. Uma pessoa que pediu 3 meses e uma pessoa que pediu 12 meses. Porque tem aqui 3 meses. Tem 3, tem 6, né? Pode ser... Hã? Não tem 3, não. Não vi no evento, não? Foi evento? Andréia, falando, desculpa. Espera aí. Gente, só para entender... eu vou dizer aqui das 20... Como é que a gente está? A gente tem 1, 2, 3. A maioria pediu 12 meses, um pediu 8, que passou para 7. Tem um curso que pediu para um mês só, então, né, ficou com um mês só. De 5 para 4, de 2 para 1, de 6 para 5. A gente não tirou a metade, né? Então, tem um 6, um 2, 5 e um 8. Já seria aplicando essa simulação? Não, então, o que pediu 8, a gente colocou 7. Aí tem o outro que pediu 1 mesmo, um 5, que ficou com 4, um que solicitou 2 bolsas ficou com 1, e um curso que solicitou 6 bolsas ficou com 5. Todos os outros pediram 12, ficaram com 11, sendo que 2 cursos, 2 propostas ficaram com as mesmas 12 bolsas, 12 meses solicitados, porque foram as notas mais altas e, pelo corte do recurso, não precisou mexer nessas notas mais altas. Não, então, a proposta então é aplicar um percentual, um proporcional que considere essas mais baixas em relação às mais altas.
deixa eles primeiro entender, esclarecer tudo. E teve uma pessoa que pediu um mês. Tem uma pessoa que pediu uma só. Pediu um. Ela não quer mais que isso. Ou então, como são poucos, a gente pode aqui já definir assim, quem pediu 1, 2 e até 3, manter e tirar dos outros de acordo com a nota. De baixo para cima, nota mais baixa. 2, Ana, só tem 2 propostas. Aham. Uma que pediu, de fato, 1 e uma outra proposta que pediu 2. Depois de 2, pula para 5. Um 5, uma proposta que pediu 5 e uma outra que pediu 8. Deu para entender? O resto, a grande maioria é 12. Tá, então, deixa eu só formalizar aqui, então, a proposta, gente. Aqui, vou repetir. 1 e 2, manter a nota, manter o período. Quem pediu 1 e 2, que são pouquíssimas pessoas. Aí tem 1, 5 e tem 1, 8. E o restante todos são 12. Mantém também 5 e 8, é isso? É isso? Mas aí são só... São 2. Ah. 2. Só tem 2 propostas que pediram 2 meses. Não, mas dá. Eu entendi, André. Depois te aplica aí. Então, só para poder fechar aqui, gente. O quê? Só 2 propostas pediram 12. Então só tem 2 meses. A gente vai passar esses 2 meses para qual? Para 1 e 4? André, 1 e olha 2? o tanto que pediu 12. Então, Ana, 12 que a gente não mexeu para 11. Só tem 2 meses. Peraí, gente. Ah, tá. Olha só. Só tem 2 propostas de 12 que não foram alteradas ainda, para poder e ainda com esse orçamento. Então, só tem como mexer em 2. Seria as 2 meses? Sim, não. Não. E na de... Isso. Isso. Que já está com 7. Gente, olha só. Gente, olha só. Gente, só tem 2 de 12 que não foram tiradas ainda. Sim. Sim. 5, isso. Tá. Então, essa de 8 que você disse que puxaria de alguém, não tem de onde puxar, porque aí fica todo mundo... Não, ela falou 2 e 5. 2 e 5. 2 e 5. Gente, vamos botar em votação? Vamos botar em votação? Tá. Fala. Claro. Por favor, conselheira. Gente, leva o microfone. Quantas ações seriam eliminadas? Se a gente contemplar. Quantas? Boa tarde. Não. Se aplicássemos o critério que está no... Se aplicássemos o critério que está no edital de distribuir a bolsa em função das notas, quantos cursos acima de 7 seriam eliminados? Quantas ações acima de 7 seriam eliminadas? Qual seria a linha de corte para esse orçamento? O déficit é 17 mil, né? Então, seria eliminar o curso todo, né? 17 mil e 11 e que está faltando. E R$11,20. É o que está faltando para atender todo mundo. Eu sei, ela está vendo. Está vendo ali. É porque depende da solicitação. Vai para a última nota. Mais baixo. Abaixo de 70? Nenhuma. Não. Aqui mesmo. Essa última aqui. Teria que tirar daqui. 7.700. O último classificado ficou com 71,25. Então, todo mundo seria contemplado pelo primeiro critério. Espera aí, só um minutinho. Ficam sem nada. 2,5.
porque daria para dar alguma coisa para o terceiro. Dois sairiam e um teria pela metade. Vamos lá. Então, seriam 2 projetos de curso eliminados nesse critério, né? O que a comissão pensou era tentar minimamente distribuir pelos que tinham mais para esses que seriam eliminados e ficar com menos. Mas, enfim, é o que está em questão aqui, a discussão, né? Que a gente pode colocar como proposta, votar, etc., né? E aí, eu não sei se Strauss está querendo fazer uma proposta, eu acho que aí verbalizar aqui os encaminhamentos para a gente votar, né? Já tem 3 propostas, gente. Espera aí. Uma proposta é parar quando terminar o orçamento, que aí elimina 2 propostas e meia, uma recebe só metade. Ana, primeira, gente, atenção, vamos assim, explicitar aqui as propostas, só para vocês entenderem o que está em jogo. Vamos lá, na primeira, elimina... Não, a primeira é aquela que eu falei, que eu trouxe, né? Cortar 1 mês de cada bolsa, a primeira proposta. Cortar 1 mês de cada bolsa. A segunda é aquela que ela trouxe ali, né? Não cortar, passar as 2 propostas que estão ainda com 12 meses, passar para esses que pediram 2 e 5 meses. Aí resolve. E a terceira agora é essa, do Strauss, que é usar o limite do edital. Sairia, então, 2 propostas na íntegra, sairiam, né, acima de 7, o que já contradiz o edital, porque diz que esse acima de 7 tem que ter pelo menos uma bolsa, né? Então, ele já contradiz o edital. Fala aí. Orçamentária. Tá, então atende. Então atende. Então, a terceira então seria essa. Eliminar as 2 com nota mais baixa e o terceiro com nota mais baixa não ganharia na íntegra. Ó. Não, todo ano acontece, então. Todo ano o dinheiro não dá. Todo ano o dinheiro não dá, gente. Tá. Então vamos colocar as 3. Tá claro para vocês a diferença de uma para outra? Então, vamos ter que votar as 3 juntas, que é a votação no número 1, número 2 e número 3. Pode ser? O que o Strauss está dizendo é que já tem um critério previsto no edital que pode ser aplicado. Então, ele sendo aplicado, seria essa terceira possibilidade. É claro que a comissão entendeu que poderia, talvez, remediar isso, por isso que trouxe aqui, mas se o Conselho está entendendo que o edital tem um critério, e pelo critério do edital, 2 cursos vão ficar sem bolsas, né? Óbvio, se for o entendimento de todo isso, a gente aplica o que está no edital. É isso, gente? Né? Então, Ana, podemos reformular aqui o encaminhamento? Né? Então, foi trazida aqui uma proposta, foi trazido um problema e, enfim, a gente pode retirar, então, a proposta. Não sei se os outros conselheiros também retiram a tua proposta e a gente... depois dessa discussão aqui, né, que tentou talvez remediar uma falta de orçamento, chega à conclusão que nós temos que seguir o critério que está lá no edital, mesmo eliminando 2 cursos. É isso? Sim. Muitos, todos, né? Todos pediram mais de uma. Todos eles. Só tem um que pediu uma. Sim. A maioria pediu 2. Olha só, mas isso também foi uma alteração que vocês pediram, né? O 8.2. As propostas receberão bolsa somente pelo critério da nota final e não pela quantidade de bolsas solicitadas. Foi. É porque ano passado a gente fez não, assim. O 8%, a gente considerou as 2 coisas, né? Aqui, isso foi uma alteração do edital. Guilherme, esse que você falou agora está onde? De acordo com...
Ah, tá. Na primeira todo mundo tem que ter pelo menos uma bolsa, não é isso? Pois é. É. Deixa eu fazer um caminho. Sim. É isso, tá certo. Gente, podemos encaminhar, então? É um consenso aqui desse conselho, para a gente não ter que fazer as votações, que nós temos que cumprir o edital, né, levando em consideração esse critério que está lá explícito, não tem remediação, e nós vamos, é o cumpra-se. É isso? Conselho, podemos colocar, então, esse encaminhamento? Vou pedir para a Ana refazer o encaminhamento, então é só essa proposta, Ana. É a última, que era do... Oi. Alguém inscrito ali. Vamos lá. Se não tiver outra proposta, por enquanto, nós estamos chegando a um consenso aqui de uma proposta. Boa tarde, eu sou suplente do CMN. Estou um pouco resfriada aqui. Estou com medo de ficar tossindo aqui toda hora, por isso que eu estou lá atrás. Então, colegas, já que foi colocado a primeira proposta da Inês para contemplar os demais, né, cursos, eventos, enfim, eu acho que tem que ser votado também a proposta que foi colocada, porque é muito difícil para um professor sem recurso, né, fazer um curso, fazer um evento, sem qualquer tipo de, né, atendimento junto ao FRJ, somente com essas bolsas. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito para tirar qualquer tipo de projeto e ação que está sendo proposta aqui dentro da UFRJ. A gente também tem que pensar que esse projeto, essa ação, enfim, qualquer um que seja, é uma atividade que está beneficiando a sociedade. E a gente, como professor, a gente tem que atuar juntos aos discentes e às sociedades. Eu sei que está escrito no edital, que tem que... Já que foi proposto, e como a gente é professor e está dentro, né, de uma comissão que pode dar esse determinado tipo de critério, a gente tem que dar uma certa concessão para esses projetos. Até porque tem professores que são muito novos, que estão entrando aí, tem toda a dificuldade para começar. Então, se a ação de extensão, né, a PR5, tem essa função dentro da UFRJ de incentivar os alunos e professores, então a gente tem que fazer uma concessão, sim, para esses novos alunos e professores dentro de um novo projeto. Até que, da próxima vez, esse projeto possa participar e ter uma pontuação melhor. Então, eu gostaria que fosse colocado as propostas, né, que foram colocadas aqui, de fazer um novo ranking e a gente votar, não colocar uma proposta única. Nós temos, então, agora 2 encaminhamentos, conselheiro Strauss. Então, já vamos para os encaminhamentos, tá bem, gente? Temos, então, agora 2 propostas para colocar em votação. Ayane. Bom, boa tarde, deixa eu me autodescrever, sou um homem branco, estou trajando tênis azul, calça jeans, camisa azul, uso barba, cabelo castanho, olhos castanhos, tudo castanho, claro. Bom, na verdade, é uma questão de ordem. Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui é uma alteração de um edital que já está publicado, porque o edital prevê isso. Porque nós discutimos a possibilidade disso acontecer. Quem participou sabe disso, né? Então, o que está se propondo não é um adicional que não era previsto ao edital. Então, a gente está... esse que é a minha temeridade, de alterar o edital, ele já ativo e as pessoas se inscreveram. Eu entendo o que a professora falou sobre a dificuldade que nós enfrentamos. É verdade, nós temos, é injusto, mas essa é a nossa realidade, né, hoje, no momento. Vamos lutar para que, no futuro, a gente possa ter mais orçamento para a universidade, para que a gente possa, assim, garantir o dever que nós temos frente à sociedade e aumentar as nossas atividades de extensão, seja qual tipo ela for, né? Então, ações tipo cursos de extensão, elas são extremamente necessárias à sociedade. Mas a minha questão o edital prevê como tratar isso. Então, a gente não pode estar mudando esse critério no meio de um decurso de um edital. Tá. Obrigada, conselheira. Eu vou passar a palavra para a Ana, para a gente fazer os encaminhamentos, tá bem, gente? Gente, aqui a proposta que a gente trouxe não é para mudar o edital, é para contemplar todas as pessoas que tiveram nota acima de 7, tá?
E que isso está previsto também no edital. Então, a questão, e a gente até está trazendo aqui por conta disso, porque como é um valor tão baixo e uma questão tão simples de resolver, a gente trouxe aqui. Eu acho que dá, por exemplo, para juntar a proposta que nós trouxemos com essa que ela trouxe, por exemplo, né, e fazer uma única proposta para poder contemplar, que são duas ações. Na realidade, a Beatriz e a André fiz aqui a conta, tirando as duas, ainda falta um pouco de dinheiro. Então, teria que mexer na terceira acima também. Ainda falta só um pouquinho mais. É pouco, mas falta. Não contempla. Então, assim, a gente pode juntar as duas propostas e colocar uma segunda. Né, e coloca em votação. Acho que... Mas a proposta é o número que quer? Não, a terceira opção é aplicar o recurso até acabar. Então, ficariam de fora três cursos. Ficariam de fora 3 cursos com nota 7. Tá? Vamos lá. Gente, vamos caminhar. Nós temos, na verdade, 2 propostas, né? Então, Ana, a primeira, que é a que a Ana trouxe, já combinada com o que a conselheira trouxe, que ela vai enunciar agora para todo mundo entender. E temos uma segunda proposta, que é aplicar até acabar o dinheiro, acabou e ficam 3 cursos fora. Então, só para vocês terem clareza, ela vai, então, enunciar e a gente pode colocar uma proposta contra a outra em votação. Votamos a primeira, não é isso? Depois votamos a segunda. Pode ser? Vamos lá. Tá, então, essa proposta então, que a gente está trazendo é para contemplar todos os cursos que tiveram nota de 7 acima. Tá? E aí, tentando considerar, então, a proposta da Ana, contemplar, então, prioritariamente os cursos que estão com meses menores, que são de 2 meses e 5 meses, né? E aí, com isso, fecharia o orçamento. E a outra proposta é aplicar o orçamento do edital previsto para cursos e eventos até o limite do orçamento. E esse limite vai dar 3 cursos de fora. É isso. Bom, eu acho que estão todos esclarecidos? Podemos votar? Né? Então, vamos lá, gente. Vamos estar em votação. Então, a primeira proposta, que foi trazida aqui pela comissão, né, do Profaex, né, Ana, explica de novo. Já entenderam? Primeiro, né, que é, enfim, não deixar ninguém de fora. Vamos lá, vou resumir sem números. Não deixar nenhum curso sem bolsa. E a segunda proposta é aplicar, né, Duralex, Sedlex, aplicar o que está no edital em termos do orçamento e deixar 2 cursos, né, Ana? 3 cursos de fora. Quem é a favor da primeira proposta, por favor, se manifeste. Está em votação, primeira proposta. Primeira proposta que flexibiliza aí o número de bolsas de quem tem mais e distribui, né, para os demais. Todo mundo votou, os titulares? Olha lá, foi, tá certo? Gente, vamos lá. Então, na primeira proposta, né, você retira um pouco de bolsas e de orçamento de alguns dos projetos, que tem um número maior, e cursos e eventos, né, para contemplar até todos os que têm nota para receber a bolsa. Né? Então, e na segunda proposta, não. Acaba o orçamento em cima do ranqueamento das notas, né, e vão ficar 3 cursos sem bolsa nenhuma. Né? É isso, né, Ana? Em suma. Querem que ela apresente de novo? Então, é isso. Então, vamos lá. Primeira proposta. Primeira proposta é essa aqui, a proposta que a comissão trouxe. Já falei, né, gente? É que contempla todos. Não vai ficar nenhum curso sem bolsa. Vamos lá, tá certinho, Rayane? São 9. Tivemos 9 pessoas que votaram a favor. Contrários agora, por favor, gente. Contrários à primeira proposta. É uma contra a outra, tá? Tá bom, desculpa, gente. Vamos lá. Segunda proposta. Quem é a favor da segunda proposta? A que o Strauss verbalizou. Opa!
Bem, então é isso. Vocês querem votar contrários e abstenções? Não, né? Então, a primeira proposta, acho que foi contemplada aqui pelos votos, tá bem? Foi com diferença de um voto, com a diferença de um voto. Ainda bem que eu não tive que fazer o voto de Minerva, tá? Mas é isso, então, está aprovado, né? Então, essa proposta vai tentar contemplar todos os cursos, que também eu acho que é uma coisa bastante... Eu acho que nenhum curso, gente, vai ficar de fato prejudicado nessa proposta que os conselheiros aprovaram, né? Ela é mais inclusiva, né? Digamos assim, né? Então, pronto. Vamos passar para o segundo problema, gente. Esse foi fácil. Esse foi o módulo fácil de resolução da distribuição de recursos. Vamos para o segundo. Ih, estou ficando sem bateria. Programas e projetos. Programas... Mas dá para escutar ainda. Está quase ligando ali. Vocês estão acompanhando, né? Os dados aí no... O arquivo está aí. André, eu te passo o arquivo. Se cair a minha, estou botando no teu. Eles estão acompanhando o WhatsApp. Eu estou aqui? Eu estou na página 11, gente. Na página 11 do slide, tá? Agora, programas e projetos. Tá? Programas e projetos, a demanda de todos, né, se fosse atender a todos, seriam R$10.210.200. Tá? O orçamento disponível, R$5.136.611,20. Então, a diferença é R$5.073.588,80. Então, esse é o déficit em relação à demanda de programas e projetos. Tá? Aplicando o primeiro critério do edital, que é o item 8.2.2, que é dar uma bolsa para cada ação, né? Então, aí fica R$3.829.000. Né? Então, ainda tem um saldo de R$1.307.611,20. Então, passamos para o segundo critério, que é o 8.2.3, que é dar mais uma segunda bolsa. Tá? Nesse critério, então, nós só conseguimos dar até a linha 136. Começando da nota mais alta para baixo, a gente só conseguiu dar mais uma bolsa até a linha 136. E o total de linhas, não precisa não. E o total de linhas é 385. Tá? Cada linha é uma ação, né? E aí ficou então 249 ações abaixo dessa, né? Sem ter uma segunda bolsa. Aplicando então esse critério, a gente utiliza R$5.133.100. Uma diferença positiva ainda de R$3.511.20. Oh, 3 mil. Estou só milhão aqui. 3.511. Ah, conseguiu, Rayane? Vamos lá, então. Dali fica melhor. É isso mesmo. Tá? Esse aí já tinha conseguido ler tudo, já. Então, fale. Sim. 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 Deixa eu ver aqui qual foi a última nota desse. Foi muita gente, tá? Muita gente tirou notão, tá? Deixa eu só ver qual é a última nota nesse 136. Espera aí. Ah, tem aqui também. Vê qual é a última nota na 136. Não, só tem que informar aqui. Pode passar, Rayane. Bom, a última nota ué, está com eco agora. A última nota na linha 136 é 98,25. A nota na linha 136. Então... a nota não é 10, não é 100. É 90. 110, Isso. Então, ainda tinham muitas ações que poderiam ser contempladas. Tá? Bom, e aí nós temos, então, aqui uma proposta para tentar viabilizar e atender mais pessoas. Os programas, nós concorreram 21 programas, desses programas, 19 foram habilitados aqui para concorrência. Desses programas, o máximo que um programa conseguiu, né, foi 12 bolsas.
Só que teve um programa que, até pela quantidade de projetos que ele tem, ele poderia solicitar até 45 bolsas. Tá? E aí, ao aplicar esses critérios todos, esse programa que pediu 45 ficou com 30. E todos os outros ficou de 12 para baixo. Até o programa que teve a nota maior, que foi o primeiro lá da lista, teve 11 ou 12, uma coisa assim. Tá? Então, nenhum programa teve mais de 12. E esse programa que pediu esse número de bolsas, que 45, e que ao aplicar ficou com 30, ele está na linha 86. Quer dizer, muito abaixo do que dos primeiros lugares lá. Então, qual é a nossa proposta? Para que todos os programas fiquem com uma média parecida de bolsas, a gente propõe que esse programa que está com 30 passe para 15 e você consiga atender mais projetos. Isso é uma proposta. E se fizer isso, vai atender até a linha 143. 15 projetos. Então, eu falei isso. Gente, os programas poderiam solicitar de acordo com o número de ações que ele tem. Por isso que ele pediu tanta bolsa. Tá? Tem 15 projetos. Ele tem 15 projetos, pediu 45 bolsas. E ao aplicar os dois critérios anteriores, ele chegou a 30. E todos os outros, até o primeiro lugar, que tem 11 bolsas. Então, o máximo de bolsas que um programa tem até agora são 12 bolsas. A única exceção é essa. Por isso, a gente quis trazer aqui para vocês também. Sim. Isso nós estamos... Rayane, volta só o anterior. Tem que passar pela segunda rodada, que seriam 2 projetos, 2 bolsas por ação. Já passou. É a terceira rodada? Já passou. Gente, olha só. Já passou, André. É a segunda rodada. Na segunda rodada ele fica com 30. Já passou. Olha só, gente, olha só. Ele solicitou 45. Ao aplicar as 2 rodadas em todos eles, até chegar na linha 136, ele chegou a 30. Tá? E, então, a gente foi comparar com os outros programas. Todos os outros programas, o máximo foi 12. Então, chamou a atenção da gente isso e quis trazer aqui para vocês. Né? E esse programa está na linha 86. O programa que está lá na linha 1, na primeira linha, ele está com 12, está com 11, são os primeiros programas. Tá? É porque tem um número grande de notas altas aqui nas ações. Né? Então, esse programa nos chamou a atenção para a gente porque está muito diferente dos outros e a gente queria colocar também essa discussão aqui. Passa agora o próximo, Rani. Qual é a proposta, então? Chegar a 15, que é metade, mas ainda é maior do que o máximo, que é 12 dos outros, né? E atender mais projetos. Com isso, a gente chegaria até a linha 143. Linha 143 de 385. Acaba o limite orçamentário também. Não, vai ficar 249. Já está 249 de fora. Da segunda rodada. Rayane, volta só o outro para eu explicar aqui. Está cobrindo aqui? Aqui, olha só, gente. Essa segunda rodada, Som, teste. Ana. Ô, Guilherme, olha só, seria 15 se fosse só todos os projetos. Mas como tem programa também no meio, aí não é linear, assim. Se fosse tudo projeto, seria. Tá? Realmente. Só volta aqui, para mostrar aqui. Rayane. Pode passar. Não, aqui. Aqui. Mais aqui, sobe aqui. Aqui, olha só, gente. Então, aplicando aqui, parando aqui, tá? Sem mexer naquele programa, nós teremos 249 ações que vão ficar sem a segunda bolsa.
Porque só deu para aplicar até a linha 136. É isso. A gente trouxe isso aqui para vocês refletirem e também tentar atender mais pessoas, mais ações, né? Quantas ações a mais vão ser beneficiadas? Bom, gente, acho que está todo mundo mais ou menos esclarecido, né? Então, vou fazer as inscrições aqui. Guilherme está inscrito. Quem mais? Então, por favor, Rayane, passa aqui o... Tem um segundo microfone, gente, ou não, né? Tá, obrigada. Então, acho que eu esqueci de me autodescrever, né? Tudo blusa verde, calça jeans e uma pele parda. Eu não entendi muito essa colocação, né, de primeira, segunda rodada, que a gente também tem que se ater, não sei se foi feito, né, porque eu não entendi, dentro do programa, quantos professores estão vinculados às ações. Né? E deu proporção de quantos professores, para o número de bolsas, tal, e por 3 cada um. Mas aí, quando você faz o corte de 45 para 15, que você falou, não foi isso? Como é que fica essa distribuição? Aí ficaria dentro do programa, 2 professores com 2 bolsas, seria isso? Como é que ficaria isso? Isso que eu não entendi. Acho que a planilha Excel ali ficaria melhor para ver. Pessoal, a distribuição, ela considerou o que cada programa tem de ação, né? Se é projeto, se é programa, e quantos são. Então, o cálculo vai sempre em cima disso, né? A gente seguiu o item específico do edital, né? Quem vai fazer a distribuição depois é a coordenação do programa, que vai definir, né, onde vai ficar as bolsas. Então, a IPR5 não interfere nisso. A gente só aplica os critérios, entendeu? Mas a minha preocupação é na proporção, né? Por exemplo, se a gente tem um projeto com 2 professores que ganham 3, o programa tem 2 professores, seriam 6. Então, esse corte teria que ser proporcional para programa e projeto, né? Não, eu digo na hora que for fazer o corte também, né? Não cortar muito acima e dentro, para ficar, se tiver um corte, né, e jogar para baixo, que seja tudo proporcional para programa e projeto. Pessoal, o corte sempre é pela nota. A gente sempre vai de baixo para cima, nota mais baixa para cima. Então, vai cortando de baixo para cima, sempre é assim. Olha, eu acho louvável o exercício que vocês fizeram de tentar contemplar o maior número de professores. Eu não vou criticar como é que eu posso dizer? A iniciativa foi pensar no coletivo, eu acho importante. Mas eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande com a credibilidade dos nossos editais. Então, se está escrito que é decrescente, vamos aplicar o decrescente. Não sou coordenador desse programa, não conheço, não estou defendendo pessoalmente, mas eu também, no sentido de ser generoso, me coloco no lugar do coordenador, da coordenadora, e eu ficaria muito chateado se, por acaso, eu estivesse coordenando um programa com 15 projetos e o meu foi o escolhido. Então, assim, é a regra, vamos aperfeiçoar no ano que vem. Nós estamos, de fato, aperfeiçoando. Eu acho que o nosso edital tem uma especificidade diferente do PIBIC, do PIBIAC, que são modalidades, durações, naturezas diferentes, e está melhorando. Eu acho que a gente tem que reconhecer que ainda precisa aprimorar. Esse é um primeiro exercício, mas eu vou defender, apesar de reconhecer e valorizar o que está escrito. Vamos executar e aprimoramos para o ano que vem. Só reforçar, a nota 7 e a nota 8, originalmente foram pensadas a partir do 100, 10, e depois a gente adaptou para 110, que valeu muito a pena, por sinal. Já quero destacar a importância dos relatórios. Eu acho que todo mundo aqui pôde, ao avaliar a proposta dos demais concorrentes, ver o que vem sendo feito, isso é maravilhoso. E outra coisa, quando nós redigimos os itens 8, tal, lá em janeiro, só recordando, Straul,
Strauss, não havia orçamento separado até então, o que a gente só veio a fazer em março. Então, vale também o aprimoramento para o ano que vem. Fica aqui minha fala, mas a minha posição é de manter o corte original. Então, boa tarde para todo mundo. A minha primeira fala, sou Renata Flores, professora do CAP da UFRJ, representante titular nesse conselho. É uma mulher magra, de cerca de 1,70 m, mestiça de pele branca, com cabelos levemente ondulados, castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Estou com um macacão rosa de bolinhas vermelhas. Então, a minha fala vai muito ao encontro do que o Guilherme falou. Eu acho que, eu diria até que esse desejo de pensar na coletividade é que nos levou a esta cláusula, né? Esse desejo da PR5 nos levou a essa cláusula no edital de trazer para cá, porque eu acho que foi o exercício que foi feito ano passado e que gerou todo o debate que a gente fez e decidiu botar no... Mas eu acho que é isso, assim... A gente tem que cuidar para não, sem querer, porque não é a intenção, a gente tem total certeza que não é a intenção, mas de não cair num casuísmo. Se o edital está prevendo o que tem que ser feito, a gente tem que fazer o que o edital está prevendo. Porque, senão, a gente está agindo contra a nossa própria normatização. Acho que abre um flanco muito ruim, nos fragiliza enquanto conselho. E aí é isso. Se a gente avaliar que isso gerou uma distorção que nos mobiliza, a gente se debruça para, na hora de publicar o edital do próximo ano, buscar estratégias, né, de, por dentro do edital, evitar que esse tipo de situação aconteça assim. Mas eu vou seguir aí o que o Guilherme falou. Eu acho que a gente tem que seguir o que está previsto no edital. Então, boa tarde, minha segunda fala, já me apresentei, sou Mariana, do CCJE. Não só dialogando muito nessa direção que os colegas colocaram. Na verdade, me arrependi de não ter me inscrito para debater os cursos, mas minha fala é uma fala mais geral. Assim. Acho que a gente criou critérios para avaliar as ações de extensão em geral. E isso envolve as notas que são atribuídas ao final. Então, eu acho que a gente não pode desvalorizar os critérios. Assim, muitas vezes, um projeto ou um programa que recebeu a nota máxima recebeu um número igual, por exemplo, no curso, que um curso que tirou a nota 7, né? Que cumpriu o básico do básico dos requisitos. Então, eu acho que as pessoas têm que se aprimorando ao que a gente tem debatido das diretrizes da extensão, né? Das parcerias, das atividades. Então, eu acho ruim também que a gente não valorize a avaliação feita pelos colegas, né? E que teve um prazo, inclusive, de recursos aí, e que a gente pode ter divergências e desacordo com as avaliações, mas não tão grandes, de uma disparidade de 100 para 7. Então, eu acho que a gente tem que seguir os critérios do edital de pontuação e também de alocação de bolsas, seja para cursos, seja para programas, projetos e eventos, e a gente fazer depois dessa alocação de bolsas, né, uma avaliação, inclusive, do edital, tanto do ponto de vista dos critérios de avaliação, que eu acho que a gente tem questões a repensar, como também de a realocação de bolsas a partir do que a gente viu da experiência esse ano. Acho que é louvável também, como foi falado, esse exercício da gente tentar contemplar todo mundo, mas a gente sabe que existem também pessoas que têm uma prática extensionista de mais tempo ou que já chegam na universidade com uma prática que desenvolve ações de forma diferenciada de que outros docentes e técnicos administrativos. E acho que isso tem que ser levado em conta também. Então, também a gente alocar para todo mundo, tirando essa questão da própria pontuação, também traz uma outra faceta da moeda, né, que a gente precisa levar em conta. Tem mais alguém inscrito, gente? Senão, eu vou passar aqui para a mesa para a gente caminhar. Andréia. Eu só queria chamar a atenção que esse critério do programa chegar a se inscrever com 15... com 15 projetos, não necessariamente é uma regra do edital, é uma regra de registro. Então, a gente percebeu, durante aqui o edital, que algumas coisas a gente precisa modificar no registro. Então, por exemplo, a gente não tem no nosso regulamento o número máximo de ações que um programa pode ter.
Assim como a gente também não tem no nosso regimento o número de alunos, o máximo de alunos que a gente pode ter como extensionista. Então, eu acho que esse edital traz uma oportunidade também para a gente olhar um pouco para o nosso regulamento. Uma outra coisa também que chama muita atenção é que os coordenadores, em geral, só fazem relatório por conta do Profaex. Quantos a gente tem hoje para avaliar? A gente tem, na PR5, 450 relatórios para avaliar. Então, assim, isso a gente só tem nessa época. Então, muita gente vai estar aí sem certificado. E o que acontece? O coordenador não faz o relatório nunca, e aí, quando ele vai fazer para o edital, ele resolve submeter para o edital, ele faz de 2, 3 anos. Então, isso atrapalha demais. Isso nem atrapalha, isso é contra o nosso regulamento, que deveria fazer relatório a cada 12 meses. Então, só para registrar que essa questão do relatório, que foi muito discutida, né, nesse conselho, que seria importante, que, de fato, a gente encarasse isso como que a regra fosse cumprida, porque sobrecarrega demais. São relatórios que... Para o edital, por exemplo, bastava fazer, então podia estar lá qualquer coisa, e agora a gente que vai ter que ficar corrigindo os relatórios. Olha, está faltando isso, está faltando aquilo, de 450 relatórios. Então, para a gente pensar aí no nosso, quando for discutir o regulamento. Só para alguém que perguntou aí, foram 200, nós tínhamos ainda 211 ações com nota acima de 8, que poderiam entrar aqui, tá? Que alguém perguntou o número, né? Então, além daquelas 136 que entraram, teriam mais 211 com nota acima de 8. Tá? E a proposta... Não. Volta só uma aí, Rayane. Então, aqui eu mostrei que o critério 2 foi até a linha 136. Teria, além dessa 136, mais 211 ainda ações com nota acima de 8. Teriam, que poderiam ganhar uma segunda bolsa se tivesse orçamento. Entendeu? 211, porque ficaram de fora aqui, ficaram aqui de fora 249. Dessas 249, 211 são acima de 8. Então, elas poderiam ter uma segunda bolsa se tivesse um orçamento. Tá? E a gente resolveu trazer aqui isso, na verdade, não foi para infringir o edital, mas para a gente também refletir e tentar atender o máximo de pessoas com nota, né, dentro dos critérios aí. É isso. Bom, gente, vamos fazer um encaminhamento. Então, eu acho que, enfim, eu acho que a comissão vai deixar a proposta inicial que foi trazida aí, né, para votar, e a gente vota, então, a primeira proposta, que foi essa, né, dentro dessa linha de tentar atender de novo, né, mais critérios. Ou seguir até acabar o orçamento, a segunda. Não é isso? É isso? Vamos votar, então? É uma contra a outra, de novo? Não, acho que agora é um consenso, né? Não sei. Vocês querem votar? Ou... gente. Não, enfim, a não ser que a própria comissão do Profaex retirasse a proposta que está trazendo aqui, que é importante. Eles, enfim, estava na linha. Vamos votar, né? Vamos lá, gente. Então, a primeira proposta, que é a que foi trazida pela comissão do Profaex, quem é a favor, por favor, se manifeste. Bom, e a segunda proposta, então, agora vamos descobrir que é consenso, né, que é, enfim, seguir o critério do edital, né, até acabar o orçamento. É o famoso acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos lá. Então, quem é a favor da segunda proposta? Vamos lá, gente, que é a proposta que segue o orçamento, e segue o edital e o orçamento. Isso, pode abaixar. Contrários? Não, não precisa abaixar, é uma contra a outra. Tá bem, então, a segunda proposta, né, foi a mais votada, então a comissão vai seguir. Gente, eu queria muito, porque a gente já está quase acabando, são
15h47, antes de votar, eu queria assim, agradecer imensamente, porque eu acho que vocês tiveram também a experiência do que são os impasses dessa comissão do Profaex. Né? A Ana, a Andréia, a Beatriz, a equipe inteira, que é, de fato, Luciana, que não está aqui, porque realmente é difícil, né? São impasses importantes, e eu acho que foi muito bom trazer para o Conselho fazer esse exercício, né? E eu acho que vai ser muito bom quando depois a gente trouxer todos os dados do edital, né, para essa possíveis mudanças, né, na próxima sessão, porque hoje mesmo, né, quem sabe faz ao vivo, né, Ana? Vamos sair daqui para sair o resultado a partir da decisão de vocês, né? É isso. Então, queria agradecer a todos e a gente vai, são 15h48, não me parece possível a gente começar um novo ponto, que seria, temos 20 minutos ainda, daria, né? Mas a Ana está pedindo dispensa desse conselho e sua equipe, porque eles têm que acabar, né, de aplicar as regras para liberar hoje o Profaex. Então, eu queria propor ao conselho, né, colocar em votação, né, a prorrogação ou não do conselho, são 15h48, 49 agora. Né, então, quem é a favor da prorrogação do conselho se manifeste. Contrários? Isso, contrários a gente prorrogar. Abstenções? Pronto, então está encerrado o Conselho de Extensão Universitária e mais uma vez eu agradeço a Comissão do Profaex e a maravilhosa debate que nós fizemos aqui em torno do nosso edital, que foi muito produtivo.